noite para você que está aí prontinho para ver mais um Gazeta Esportiva. E olha só quem está do meu lado. Hoje tem a musiquinha deles, né? Celso Cardoso, o glorioso! Celso Cardoso, Cardoso Celso. Sim, né? Lógico. Sim. A semana começa em grande estilo. E aí, Celcito, tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem acompanhado hoje. E do meu lado, tetracampeão, Paulo Sérgio! Aê! Hein, Celção? Vai. Boa noite, Vi. Boa noite, você de Aliás, hoje eu vi um vídeo que o Felipe colocou lá no seu Instagram. Você viu? com 21 aninhos, marcando um golaço. Olha, você não mudou nada. Não, mudei muito. Não mudou nada, Mudei tá muito. igualzinho. Até meu filho fala que a minha dicção até melhorou. A dicção melhorou, mas o, né? Então, ó, gente, eu vou rapidinho agora, porque nós vamos falar da derrota do São Paulo para o Botafogo. No Palmeiras tem uma reportagem especial do Endrick e ainda a preparação para encarar o Atlético Goianiense. E tem também as informações do Santos direto da Vila Belmiro. Já o Corinthians foca agora na decisão da Copa do Brasil. É tudo ou nada. A gente vai num pé, volta no outro. Antes, dicas. Já voltamos, meu povo, e a gente começa o programa de hoje com uma reportagem muito legal do Alexandre Silvestre sobre o garoto Endrick. Põe na tela. A primeira experiência como jogador gente grande foi aos 11 aninhos de idade, numa finalzinha de campeonato paulistinha contra os menininhos da vila. Eu senti um gosto de jogador de verdade, jogar com a torcida gritando seu nome, gritando o hino do clube, falando cada coisa. Quando erra, vai, assusta um pouquinho, mas dá pra jogar. Nessa reportagem especialíssima de 2017, Endrick, talento nato com a bola nos pés, já demonstrava maturidade também com as palavras. Meu pai não virou jogador de futebol, então eu quero transformar a vida dele pra ser jogador. Eu lembro uma vez, eu estava sentado no sofá e ele pediu, pai, eu quero comer. E não tinha nada na geladeira, não tinha nada no armário. E ele pedindo, filho, eu não tenho nada. Aí eu comecei a chorar, ele chorou. Aí ele pegou e falou pra mim, pai, você pode deixar, porque eu vou ser jogador de futebol e vou tirar a gente dessa dificuldade. O senhor pode crer, pai. Então, só tenho que agradecer a ele. do título, cara. Tenho que agradecer ao Senhor, que é o meu filho. O tempo passou, o garoto cresceu e realizou o sonho dele, da família, do pai que chegou a trabalhar no setor de limpeza da academia. Fenômeno na base do Palmeiras, conquistou muitos títulos, sendo sempre artilheiro, decisivo, acima da média. Tanto que jogou e joga inúmeras vezes contra atletas bem mais velhos do que ele. No meio desta temporada, completou 16 anos. Assinou então o primeiro contrato como atleta profissional de futebol. Esquentou um banquinho para começar, até que na quinta passada debutou em casa. E por um triz, não fez o que mais gosta de fazer. E emocionou o Allianz Parque. Não tem como não estar com esse sorriso estampado no rosto, né, papai do Endrick? Como é que foi? Não tenho palavra de dizer o quanto quando eu tô feliz e quando eu tô emocionado com a estreia do meu filho. É um momento que vai ficar guardado pro resto da minha vida. Ver o estádio cheio hoje, eles gritando o nome do meu filho, né, dele poder entrar, mostrar um pouco do que ele sabe fazer. O futebol está no sangue, no DNA dele.
Herança familiar a serviço das famílias, palmeirense e brasileira. Meu pai faleceu na sexta-feira retrasada, antes do jogo contra o Corinthians, então dizer o quanto eu estou orgulhoso, eu tenho certeza que meu pai está lá de cima, vendo o neto dele estreando no profissional, e acredito que ele vai abençoar ainda mais e seguir a caminhada, que a caminhada ainda está longa, ainda tem muita coisa para acontecer, mas com os pés no chão, trabalhando, sem querer pisar em ninguém, com a humildade, tem tudo para dar certo. Que maravilhosa essa reportagem que a nossa equipe aqui da TV Gazeta fez. Parabéns aí à edição. Quem que fez a edição? Felipe Carvalho, Celso Berni, o Alexandre Silvestre pela sensibilidade. Vamos direto para a enquete. Enquete, o Endrick é o jogador brasileiro mais promissor depois do Neymar? Sim ou não? Vote lá no site gazetesportiva.com. O que vocês acham? O que você acha, Celso? Não, depois do Neymar... Quem que teve? O Vinícius Júnior, Rodrigo... O Paquetá também foi, não foi? O Paquetá, não, mas acho que Vinícius Júnior e Rodrigo eram os mais promissores. E estão, inclusive, aí às vésperas de disputar uma Copa do Mundo. Acho que o Endrick tem um futuro brilhante pela Teve frente. o Gabriel Jesus... o Gabriel... Mas não, é que o Endrick tem Acho uma que expectativa muito grande. Tem, mas depois de Neymar, não, a gente tem Vinícius Júnior e Rodrigo. E você? Quem, o Rodrigo? Rodrigo. Ou Rodrigo, como gostam de chamar. Rodrigo, o que você acha, Paulo? Eu acho o Endrick diferente. É um garoto que vai trazer algo diferente de todos esses garotos aí que surgiram, são bons jogadores. Rodrigo, Vini, Paquetá, enfim, grandes nomes. Mas eu creio que esse garoto ele é diferente, até porque você vê numa jogada dele ali na primeira aparição no profissional, ele pega a bola, ele já vai driblando todo mundo, ele poderia dar o passe para o parceiro dele. Vai pra cima. Ele vai para cima, tentou. Então eu creio que é diferente. Tá próximo aí do Neymar, sim. Eu acho que pelo foco dele, ele tende a lutar futuramente para ser melhor do mundo. Eu acho. O que nós conversamos ontem. Eu estou muito feliz com o Endrick. Eu não vejo a hora dele estar brilhando no mundo inteiro e levando o nome do Brasil novamente, né? Porque a gente só tem hoje, assim, sei lá, Neymar, mas agora o Endrick, quem sabe, é o novo Neymar. Seguimos com o Palmeiras agora com o Alexandre Silvestre na nossa redação. Boa noite, Silver. Saiu a escalação do Verdão para o jogo de hoje? Boa noite, Michele. Saiu sim, mas eu quero dar um pitaquinho sobre o Endrick, porque não é informação ou opinião minha, não. Palmeirenses, torcedores, jornalistas, dirigentes, pessoas que trabalham lá no departamento de futebol de base afirmam que o Endrick, no caso do Palmeiras, é o maior jogador da história da base do Palmeiras e está lá desde pequenininho, como vocês viram na reportagem que foi feita lá em 2017 pelo Fernando Gavini, que está alçando novos voos aí no jornalismo esportivo, nosso ex-colega aqui de TV Gazeta. A escalação do Palmeiras, que joga daqui a pouquinho pelo Campeonato Brasileiro, já saiu sim, Michele. Verdão, nesse momento, tem 9 pontos à frente do segundo colocado, porque o Internacional ganhou o compromisso dele do fim de semana, mas o Palmeiras joga daqui a pouquinho em Goiânia, na Casa do Dragão, contra o Atlético Goianiense, que está na zona do rebaixamento. Vencendo o jogo, o Palmeiras recupera os 12 pontos de margem de segurança em relação ao vice-colocado do Brasileirão, nessa caminhada rumo ao título do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, que como visitante é o único invicto do BR-22, não perdeu ainda, ganhou bastante e vai a campo daqui a pouco com o Everton no gol. Volta, eu preciso relembrar que volta o Abel Ferreira, meu Deus, que estava suspenso. Cumpriu a automática, volta o Abel, volta o Zé Rafael, então o time é o Everton no gol, Marcos Rocha, Gomes, Murilo, Piquerez, Danilo e Zé Rafael de volta, Scarpa no meio, Mike mantido na ponta direita, Dudu na esquerda, de vez em quando o Dudu se mexe por outros lugares do campo e o Rony se matando lá na frente e normalmente fazendo gol, Michele. Esse é o Palmeiras que rola a bola daqui a pouquinho contra o Dragão, na Casa do Dragão pelo Campeonato Brasileiro. Vamos combinar aqui uma paradinha, Mi? Eu volto ainda nessa edição do Gazeta Esportiva, uma espécie de plantão esportivo para
dizer o resultado parcial dessa partida mais pro final do programa, tá bom? Até já. Tá bom, Silver, brigadão. Diga, Celso, o que você acha aí desse jogo? A Casa do Dragão é a série, né? É o Palmeiras que está caminhando aí para confirmar o título que já é dele, sabe? É quando alguém tem direito a alguma coisa, só fica esperando o momento de pegar. Então isso cria uma certa ansiedade, né? O palmeirense está ansioso, mas o que serve de consolo, o que serve de alento, é que o Palmeiras é campeão brasileiro. Ponto. Já é, né, Celso? Já é, só resta ou só falta a deixa para a festa. Sacramentar. Sem dúvida nenhuma, mas jogar lá é sempre difícil, né? Sempre difícil, até porque o Atlético Goianiense vem de 2 vitórias, ganhou do Avaí e ganhou do Fluminense, num jogo importante, né? Também, ganhou lá. E ele precisa ganhar esse jogo porque vai a 31 pontos, aí já está próximo para sair da zona de rebaixamento. Então vai ser um jogo muito difícil para o Palmeiras e o Abel põe força máxima, né? Põe força máxima num jogo importante. Eu concordo com você, Paulo, concordo plenamente, mas também a gente falava, o Atlético Mineiro vai ser difícil para o Palmeiras. Foi lá, ganhou. Tudo bem, mas o Botafogo lá vai não ser, é fácil. O Botafogo, eu estou dizendo assim, o momento do Palmeiras ele é tão absurdo. O Botafogo vai ser difícil, vai lá e ganha. Quer dizer, o Palmeiras está... Qualquer coisa que cair no palestra hoje vai dar fruto. Não, sem dúvida nenhuma. Nós sabemos o potencial dessa equipe do Palmeiras, até porque é a melhor equipe do Brasil hoje. E, sem dúvida nenhuma, tem tudo para ganhar lá, como tem ganho nos jogos quando sai fora de casa, né? Não vai ter palpitômetro, mas vamos pedir. 1-1, imagina 2-0 Palmeiras. E você, Celso? 1-0 Palmeiras. 1-0 Palmeiras. Outro time que joga hoje é o Santos. José Paes, sabe onde ele tá? Tá lá na Vila Belmiro. Como ele é rápido, ele estava aqui na redação hoje quando eu cheguei. Zé vai falar desse duelo do Peixe com o Juventude. Boa noite, Zé. Mostra pra gente como é que tá a movimentação por aí, queridão. Fala, Mi, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando aí mais uma edição do nosso querido Gazeta Esportiva. Sou rápido e ainda pegamos um comboio na Imigrantes, hein, para chegar aqui em Santos, neblina, chuvinha chata. Vou pedir para o nosso Giovanni de Cássia, o nosso poliglota da TV Gazeta, mostrar para vocês aqui, ó, Rua Princesa Isabel, nos arredores da Vila Belmiro. A chuva espantou um pouquinho a galera, viu, Michele? O jogo começa daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, Santos e Juventude, jogo super importante aí da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos tem 37 pontos, está em 14º lugar no Brasileirão, está a 7 pontos da zona do rebaixamento do primeiro time ali no Z4, que é o Cuiabá. Por isso é um jogo super importante. Santos vem de 2 derrotas, perdeu recentemente para o Internacional, perdeu também para o Atlético Mineiro aqui nessa mesma Vila Belmiro recentemente. Eu estava aqui pelo placar de 2-1 e vai pegar o Juventude, que é o lanterninha do Brasileirão, o 20º colocado, virtual rebaixado aí para a Série B do Campeonato Brasileiro. Tem só 20 pontos, é o 20º colocado, está a 10 de sair, na verdade 11 de sair, né, da zona do rebaixamento. Não ganhou nenhum dos seus últimos 11 jogos, está numa seca danada o Juventude, por isso esse jogo é super importante sim para o Santos. O Santos vai ter que se mexer aí, vai ter que ter muita criatividade na escalação, o técnico Orlando Ribeiro, porque tem problemas para essa partida. Isso eu falo daqui a pouquinho na minha segunda entrada ao vivo aqui no Gazeta Esportiva. É o jogo do 10º melhor mandante, que é o Santos, contra o 3º pior visitante. Se não ganhar hoje, Michele, aí o negócio vai ficar mais feio do que o tempo aqui em Santos, que a gente sempre gosta daquele calor, né, daquela praia, associa Santos com praia, mas hoje está uma chuvinha chata. A gente veio até para baixo aqui de um todo na Vila Belmiro para proteger o equipamento da TV Gazeta, mas daqui a pouquinho a gente fala muito mais dessa super partida Santos e Juventude na Vila Belmiro. Daqui a pouquinho eu volto, Mi. Mas o céu ali tá bonito, o crepúsculo ali, 1-0 Santos. Celso Cardoso, esse jogo aí, Santos e Juventude, tem uma expectativa boa, retrospecto, está olhando no caderninho da verdade, o que é? Porque As anotações dele. Não, Celso, tudo que é resultado. É o Google, lá. É isso aí, ó. E se você ir aí observando o meu caderninho, a gente vê que o Santos venceu só um jogo dos últimos 7. Nossa, e eu falei 1-0, hein? Mas vai ser 1-0. Não, o adversário, dá para o Santos conseguir um bom resultado. Não acredito em ameaça de rebaixamento para o Santos, mas também não dá para você brincar. Não dá para brincar. O aproveitamento do Santos tem sido algo assim meio, sabe? Mas se nós falarmos abaixo aqui, da expectativa. São 7 pontos, né? E é rapidinho. Se o Atlético Goianiense ganhar lá, vai para 31, e aí fica 6 pontos do Santos.
Mas aí E se o Santos não ganhar? E contra o Juventude? Não, contra o Juventude... Contra todo mundo ganhou o Juventude, só o Santos agora não vai ganhar. O Corinthians não ganhou também, não. Ei, Paulo! O Juventude está praticamente rebaixado. O Santos tem a obrigação moral... Porque o Celso gosta de falar que tem obrigação. Mas jogando em casa, com a corda no pescoço. E uma chuvinha? Tem que fazer prevalecer o fator campo e, sabe, tirar qualquer risco da frente. Bom, bora ver agora então como que foi o jogo de ontem do São Paulo pelo Brasileirão. Que decepção do tricolor no Morumbi, né? Vamos conferir. São Paulo e Botafogo vieram a campo com o mesmo objetivo: vencer para ficar perto de uma vaga na pré-Libertadores. Mas com bola rolando, o que se viu na primeira etapa, além de um gramado muito encharcado, foram duas equipes que não incomodaram os goleiros adversários. Não tivemos um único chute certo em direção ao gol. O Botafogo dificilmente conseguia passar do meio-campo. O São Paulo tinha a posse de bola, mas na maioria das vezes não sabia o que fazer com ela. E o primeiro tempo terminou num modorrento 0-0. A segunda etapa foi mais movimentada. São Paulo e Botafogo se esforçaram na tentativa de mostrar o melhor futebol. De início, duas boas oportunidades do Bota. Uma com Tiquinho Soares e outra com Marçal. A resposta tricolor veio com Pablo Maia. E Gatito foi obrigado a trabalhar. Nesse lance, Luciano, livre de marcação, perdeu o tempo da bola e cabeceou para fora. Aos 37, Felipe Alves evitou o gol carioca. Na sequência, Léo Pelé e Tietê na área. O lance não terminou em gol, mas o VAR chamou o árbitro que confirmou o puxão do zagueiro tricolor do jogador botafoguense. Pênalti marcado. Léo acabou expulso. Na cobrança, Tiquinho Soares guardou. Botafogo, 1-0. Nos acréscimos, o tricolor até tentou o empate, mas o confronto direto por uma vaga pelo G8 terminou com Botafogo 1, São Paulo 0. Para dizer que o telespectador tem voz também no Gazeta Esportiva, o William Fabrício me mandou uma mensagem aqui nas redes sociais falando o seguinte, que esse time do São Paulo não dá para jogar na várzea. Vocês concordam? Também tem um pouco de exagero, mas que o jogo ontem foi ruim, foi. Nossa, um dos piores jogos que eu já vi na minha vida. Cansativo. Teve a chuva, ok, mas juro, no primeiro tempo, duas finalizações no jogo, e olha, do São Paulo, não dá nem para lembrar que foi um chutinho. Você deu uma piscada? Não pesquei, mas... e a outra finalização foi essa aí, do Lucas Fernandes do Botafogo. É uma coisa ridícula o que aconteceu hoje. São jogadores que ganham bem, sabe? Uma folha de 18 milhões de reais. Então isso pressupõe, quando você tem um valor milionário desenvolvido, um mínimo de qualidade, um mínimo de competência. Então isso é um Até porque é uma competição agora. Aí você comparar com a várzea é triste, porque na várzea os caras jogam por amor, por vontade de jogar, não tem a mesma estrutura, capacidade de treinamento, então, qualidade. Já pensou se aliar o amor com a estrutura? Salário, não tem nem salário, quer dizer, então, poxa vida, sabe? Foi deprimente o que a gente viu ontem, no estádio do Morumbi. Ontem no Mesa Redonda nós estávamos assim comparando um pouco com Fortaleza. Fortaleza, 3 competições, acabou indo mal no Brasileiro, saiu das competições, mas quando veio para o Brasileiro começou a crescer. Sim. Começou a crescer. E é isso que o torcedor São Paulo estava esperando, que o São Paulo crescesse depois da eliminação, crescesse, e não é isso que nós estamos vendo. Ainda mais jogando em casa, com o seu torcedor, a pressão que está, no grito não vai ganhar, gente.
Vocês não vão ganhar no grito. Foi uma palhaçada que fizeram ontem na hora que o árbitro foi pro VAR. Nossa, e jogadores Foi uma experimentados, hein? palhaçada. Como é que eles fizeram, Paulo? Pô, foram todo mundo lá atrás do árbitro, fizeram foi pênalti. Todo mundo viu que foi pênalti. Então, não, grito não vão ganhar. Tem que jogar futebol. Tem que parar de esquece um pouco. Ah, o Miller ontem mencionou que teve momentos no São Paulo que não tinham dinheiro para dar o bicho, esqueceram do bicho. Ó, vamos buscar o resultado. Nós precisamos de resultado. Então é isso que o São Paulino, o jogador precisa entender. E o torcedor está esperando resultado. Deixa eu só perguntar uma coisa. Isso aí que você está vendo é falta de bicho? É falta de futebol? É falta de confiança porque foi eliminado na Sul-Americana? O que você acha que é? Isso. É falta de futebol. Mas é falta de futebol. Bom, vamos porque saber jogar, os caras sabem. Deve saber, né? Porque estão no São Paulo ganhando dinheiro. Tá na hora de conferir a opinião do mestre Alberto Helena Júnior sobre a derrota do tricolor. Olhar de mestre. No Morumbi, incrivelmente, todo ele enlameado, né? Não via desde os anos 50. O São Paulo e o Botafogo tentaram jogar um pouquinho de bola e foi absolutamente impossível, porque era muita falta, o erro de passe, de drible, de jogadas elaboradas, foi um horror. Que continuamos amadores. O nosso São Paulo se apequenou tanto nos últimos 10 anos que virou um time pequeno, vendedor, sobrevive com a venda de jogadores que ele produz em Cotia, que foi o último grande lance da administração, da gestão do São Paulo, lá no tempo do Marcelo Portugal Gouveia. Sei não, viu? Não sei não qual o futuro desse São Paulo, se ele realmente não entrar na realidade dos fatos, mesmo porque perdeu para o Botafogo, que também é um time que começou a desenvolver um processo de clube-empresa, o que lhe permitiu melhorar sensivelmente nesta temporada em relação às anteriores. Precisa tomar juízo, hein? Precisa tomar juízo, né, mestre? Tem mais São Paulo por aqui. Osmar Garrafa está no CCT da Barra Funda com uma declaração do técnico Rogério Ceni. Boa noite, Garrafa. O que você separou pra gente? Então, Michele, boa noite a você, ao Paulo, ao Celso, a todos que estão acompanhando o nosso Gazeta Esportiva. Ontem, a entrevista coletiva do Rogério Ceni, depois da partida contra o Botafogo, derrota, depois de uma série de 3 vitórias consecutivas em termos de Campeonato Brasileiro, pouco se falou do jogo, né? Novamente se entrou naquela questão da permanência ou não do Rogério para a próxima temporada. A primeira pergunta já foi direcionada ao treinador sobre esse tema. Ele respondeu, acho que umas 14, 15 perguntas. E quase todas muito no futuro do Rogério, se ele fica ou não, no futuro do São Paulo, a projeção do elenco para a próxima temporada. E o Rogério, ao ser questionado pela nossa reportagem se ele permanece ou não, ele falou, inclusive lá na coletiva, o seguinte, que não havia nesse momento ainda iniciado o planejamento para a próxima temporada e também não havia recursos para sanar as dívidas com o atual elenco, dívidas que o São Paulo tem nesse momento. E ele deixou nas entrelinhas que ele quer ficar, mas a qualquer momento o São Paulo pode optar pela não permanência dele. Mas vamos acompanhar o que disse, um resumo do que disse o Rogério ontem, e até ele deixou nas entrelinhas a possibilidade de uma SAF chegar no São Paulo. Vamos acompanhar. No momento não há planejamento para 2023, o clube atravessa uma situação difícil. Acho que até o próprio Belmonte deu essa declaração, que vão tentar colocar tudo em dia para esses jogadores. No momento não me parece dispor de recursos para contratações para o ano que vem. Pode ser que o cenário mude até o final do ano, não sei. Essa falta de planejamento, pela falta de recursos, ela tem que peso para a sua decisão de permanecer ou não no clube, sendo que você é um cara, como disse semana passada, alguns dias atrás, que é um cara que entra para brigar por títulos. Não é que eu queira ir embora, não, eu adoro trabalhar aqui, gosto de trabalhar aqui, gostaria de entregar títulos para o São Paulo. No momento, desculpa, eu tenho que ser franco com você, não é uma... Quer dizer, nesse ano ficou impossível, né? O que eu gostaria de poder, quem sabe, ter aí 1 bilhão, 2 bilhões para investir, sanar todas as dívidas, comprar o clube
e administrar o clube. Mas eu não tenho, não posso fazer, eu tenho que trabalhar todos os dias. Se eu tivesse esse dinheiro, pode ter certeza que eu faria, mas eu não tenho. Tá aí, Michele, o Rogério, né, deixando nas entrelinhas, pelo menos eu entendi dessa forma, os colegas também lá na coletiva, ao término da coletiva, entenderam dessa forma. Estaria o Rogério pensando que o ideal para o São Paulo, para sanear as dívidas, resolver esse problema financeiro, seria a chegada de uma SAF, por isso ele fala, se eu tivesse 2 milhões eu compraria o São Paulo, eu não sei quanto custa a marca São Paulo. A diretoria hoje se posicionou, inclusive através do jornalista Paulo Vinícius Coelho, o Carlos Belmonte disse que o São Paulo é um time competitivo, de que o São Paulo vai sim procurar reforçar o elenco para a próxima temporada e de que o Rogério permanece no clube. É de interesse do São Paulo a permanência, mas o Rogério fica toda hora jogando essa bola para a diretoria. Então eu aproveito e jogo essa bola para os nossos comentaristas, né? Rogério fica, não fica, isso está atrapalhando, não está atrapalhando, pediu SAF, não pediu, aí é com a rapaziada por aí, Michele. Valeu, Garrafa. Eu acho que não fica. Não estou sentindo clima, Celso. Eu também acho que não. Na verdade, eu já não queria ter ficado nessa temporada. Pois é. Só a gente lembrar, quando o São Paulo quase caiu, ele estava lá bem para baixo. Vazou o áudio do Muricy também falando, né, da situação do São Paulo, cogitado para ir para a seleção brasileira. O Rogério ficou a partir de algumas promessas de reforço do time. Ele está vendo que se ele continuar, a coisa não vai funcionar. Quer dizer, isso não é informação, tá? Isso é só uma leitura a partir do que diz o Rogério. E o Rogério leitura do que ele mostra mesmo. E o Rogério é muito competitivo. O que há de bom e o que há de ruim nisso, mas ele é competitivo e ele quer vencer. E ele sabe que no São Paulo ele não vai conseguir uma equipe, ele não vai conseguir brigar de igual para igual com o Palmeiras, com o Flamengo, com o Atlético Mineiro. Não, ele tanto sabe como ele disse. E não tem essa perspectiva. Na entrevista dele, ele então, falou. Quando ele fala da SAF, eu não entendo que ele está pedindo a SAF. Ele está dizendo que é a única salvação do clube. Quando o clube está lá embaixo. E é o mesmo Rogério que quando jogador, estou falando de 9 anos atrás, o São Paulo perdeu para o Corinthians uma Recopa. E saindo do gramado, ele falou justamente isso. Estamos nos apequenando. 9 anos atrás, Paulo. Não, é algo assim impressionante. Ele não estava errado. Ganhou só um título. Porque eu falei até que você vai comprar, né? A gente está propondo uma sociedade. Eu ponho R$1.000, ele põe 1.999 milhões 999 mil e 999 reais. É uma sociedade justa. Não, mas o Rogério tem condições de ficar. Eu creio que ele vai ficar sim, eu creio que ele vai ficar. Agora, uma perspectiva, o Belmonte precisa trazer para ele, não é chegar e falar, nós vamos contratar jogadores, mas agora o São Paulo chegou numa fase que não dá mais para contratar qualquer um. Tem que trazer jogadores de peso, jogadores que vão resolver, porque não dá para trazer mais qualquer um. Trazer jogador de peso com que dinheiro, filho? Vai buscar não sei o quê, vai lá buscar. Se liga, a torcida do Corinthians! O Thiago Salazar está agora na sua telinha com as novidades do Timão. Boa noite, Salazar. Depois da vitória no sábado, o foco agora é na Copa do Brasil? Boa noite, Michele. Para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva, com certeza, Michele. Foco total na Copa do Brasil. Corintiano agora aflito, ansioso, na expectativa para esse jogão de quarta-feira. O duelo da grande final começa na Neoquímica Arena, 9h45 da noite. Estaremos lá trazendo tudo aqui ao vivo no Gazeta Esportiva. Mas agora eu quero falar com vocês sobre como o Corinthians se preparou para esse duelo. E eu digo isso porque entre a semifinal contra o Fluminense e agora a final contra o Flamengo, o Corinthians disputou 5 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhada aqui na telinha que eu vou pedir para o nosso diretor Fini. Não, hoje quem está lá é a Letícia. Vou pedir para a grande Letícia colocar aqui do lado. Dá uma olhadinha. Tabelinha do Corinthians, 5 jogos contra o América, Atlético Goianiense, Cuiabá, Juventude e Atlético Paranaense. Ou seja, o Corinthians disputou 15 pontos. Destes 15 pontos, o Corinthians ganhou 10. Saltou 2 posições na tabela de classificação do Brasileirão, foi de 5º para 3º, ficou à frente do Flamengo, seu rival da Copa do Brasil, e também conseguiu fazer a tal gestão de elenco que o Vitor Pereira fala. E ele comentou que faria essa gestão de elenco de uma maneira diferente.
nada de colocar um time inteiro de reservas, porque ele percebeu que assim o Corinthians não estava conseguindo pontuar no Campeonato Brasileiro. Então, olha só como ele geriu bem esse elenco dessa vez. Vamos colocar aqui a espinha dorsal do Corinthians, aqueles principais jogadores, aqueles que dificilmente têm um reserva à altura. Vamos começar pelo Fagner. Nesse período de 5 jogos, o Fagner tem uma média de pouco mais de 51 minutos dentro de campo. Fausto Vera, 53,6 minutos. O Duqueiroz, 60 minutos. Renato Augusto, o mais experiente, 42,4 minutos, menos de um tempo. Roger Guedes, 62,4 e o Yuri Alberto, 65,4. Então você repara que dos principais jogadores do elenco, se você pegar a média deles nesse período de 5 jogos entre a semifinal e a final, ninguém teve uma média que chegou a 70 minutos por partida. Os mais experientes, como Fagner, Renato Augusto, ali os mais experientes, jogando menos do que os mais jovens. Houve ali, então, essa mescla. E, além de tudo isso, o Corinthians conseguiu recuperar o Maicon, recuperar o Rafael Ramos e não perdeu nenhum jogador por lesão. Ou seja, é um Corinthians que chega forte, confiante e embalado para esse jogão, que daqui a pouquinho eu vou voltar aqui para falar mais dele, mas por enquanto vou deixar vocês comentarem aí essa gestão de elenco e de resultados do Corinthians, Michele. Obrigada, Salazar. Celso. Então, eu sempre entendi essa gestão de elenco do Vitor. Deu certo, porque o Corinthians vai chegar inteiro contra o Flamengo. Não, sempre entendeu, não? Sim, entendo sim. Quando tirou todo mundo, não tinha um time bom para jogar, você entendeu? Entendi. Ele sempre falou Acho que isso mesmo. A gestão foi bem feita. Tanto que o jogo que importa realmente, contra o Flamengo, ele vai estar com força máxima. E ele precisa dessa força máxima. Ele precisa de um Renato Augusto inteiro. Ele precisa de um Yuri Alberto bem. Ele precisa da linha de 4 atrás, com Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos, todos bem. Precisa de reza, jejum, porque a gente oração já e o time do viu Palmeiras. que o elenco que tem o Corinthians, até mesmo quando ele poupa os jogadores, até para sentir com que ele pode contar ou não pode contar, não é muito confiável, com todo o respeito que eles merecem. E contra um Flamengo, você precisa ter o melhor, o mais experiente e inteiro. Se você precisa do Renato Augusto inteiro. Então, se o Corinthians quiser ser campeão da Copa do Brasil contra o favorito Flamengo, bom favorito nisso, não tem jeito. É vencendo em Itaquera, onde o Corinthians tem uma força muito grande e tem demonstrado essa força no decorrer da temporada. De repente, abrir uma diferença de 2 gols contra o Flamengo para jogar tranquilo lá no Maracanã. Davi venceu o Golias, para conseguir isso, precisa do time inteiro. Fala, Paulo. Eu tenho visto nesses últimos jogos, 5, 6 jogos, que ele começou a fazer essa gestão boa. Tirando um, coloca outro, não mexendo em toda a equipe, porque eu sempre falei, você precisa de uma base, você precisa dos jogadores que são mais experientes para dar um empurrão nesses jogadores mais novos. Então, essa equipe do Corinthians, no finalzinho, agora você vê uma coisa que é importante, Mi. Você vê que o jogador, quando entra no segundo tempo, ele não entra no mesmo ritmo. Você viu nesse último jogo. Esses jogadores titulares não entraram com aquela pegada que eles quando começam o jogo. Por isso que eu acho que tem que começar o jogo. Tem que começar o jogo. Isso E o Corinthians ganha 2-0. É isso aí. Voltamos ao CCT da Barra Fundo. Garrafa traz agora o foco do tricolor nessa reta final do Brasileirão. Vai daí, Garrafa! Bom, Michele, o São Paulo, com a derrota de ontem para o Botafogo, ele caiu para a 11ª colocação, permanece com 40 pontos, agora tem 8 jogos para somar 14 pontos, né? Dos 27 que vai disputar, tem que somar 14 para chegar à marca de 54 e aí brigar diretamente por essa vaga no G8. Vamos acompanhar o caminho do São Paulo até o final desse turno e até o final do Campeonato Brasileiro, na tela, diretora, e no pique como a senhora pediu, hein? Vamos lá, o São Paulo tem 8 jogos a cumprir. 4 partidas serão no Morumbi e 4 fora. A primeira delas será contra o Palmeiras já no final de semana. Olha que molezinha, hein? Jogando no Allianz Parque. Depois tem Coritiba em casa, Juventude fora,
Atlético Goianiense em casa, Atlético Mineiro em casa, Fluminense fora, Inter em casa e Goiás fora. Para a partida contra o Palmeiras, o Rogério vai ter que mexer na defesa. O Rafinha e o Léo estão suspensos, o Igor Vinícius deve entrar pela direita e o Ferrarese no miolo da zaga. Será que dá para o São Paulo bater esse G8 ou vai ficar de fora também da Copa Libertadores da América, mesmo que da fase de pré, Michele? Ah, eu não sei. O que você acha, Celso? Rapidinho no pique. Acho complicado para o São Paulo. Bem e aí? Complicado. Eu acho complicado também, mas tem condições. Tem, claro que tem. Condições tem. Olha, o Salazar está esperando a vez dele de voltar para o jogo aqui. Salazar, o Vitor Pereira tem muitas dúvidas para o jogo contra o Flamengo? Porque eu não tenho, não. Fala aí você. Tem uma só, Michele. Vitor Pereira só tem uma dúvida para essa grande final. Já vou falar sobre ela. Antes, algumas informaçõezinhas aqui importantes. Primeiro de tudo, o Corinthians anunciou que toda a carga de ingressos colocada à venda para os seus sócios torcedores foram comercializadas, ou seja, a casa estará lotada ali, provavelmente pouco mais de 46 mil torcedores na Neoquímica Arena. Segundo ponto sobre Cássio, mais uma vez treinou no campo, informação que eu recebi, então ele que sofreu um trauma no pé esquerdo contra o Juventude, está recuperado e vai para a partida, não é mais preocupação para a final, Cássio vai para o jogo. E aí, a grande dúvida do Vitor Pereira se dá na ponta direita. E eu explico por quê. O time do Corinthians todo evoluiu nesses últimos jogos, como a gente vem comentando, mas a informação que eu recebi é que a comissão técnica do Corinthians não está muito contente com o atual desempenho do Mosquito, que havia se tornado titular do Corinthians depois que o William foi embora, o Roger Guedes foi para a ponta, o Yuri assumiu a posição de centroavante e o Mosquito estava jogando por ali. O Mosquito não tem agradado, esses últimos jogos o Mosquito não agradou e por isso o Vitor Pereira está na dúvida. O resto da escalação é aquilo que a gente já imagina. Cássio, Fagner, Balbuena, Gil, Fábio Santos, Fausto Duqueiroz, Renato Augusto, Roger Guedes, Yuri Alberto e quem? Pode ser o Mosquito e a informação que eu tenho é que quem está concorrendo, Adson, Matheus Vital e Ramiro. Ramiro que já fez essa função com o Thiago Nunes e com o Mancini. Mosquito, Adson, Matheus Vital e Ramiro, como vocês estão olhando na tela aí. Um desses 4 vai ficar com a vaga para completar os 11 titulares da grande final do Corinthians. Final que será arbitrada pelo Braulio da Silva Machado. Saiu hoje a definição da CBF. Ele que é de Santa Catarina, árbitro FIFA, será o juiz que comandará o primeiro duelo na Neoquímica Arena de Corinthians e Flamengo nessa quarta-feira. Está aí o Braulio da Silva Machado. Mas é isso, gente. Casa cheia, árbitro definido, Cássio recuperado e agora só fica essa dúvida. Mosquito, Adson, Matheus Vital ou Ramiro para fechar o time titular do Corinthians. Quem joga, passo a bola para vocês. Um abraço. Valeu, Salazar. E aí, Celso? Eu iria de Adson. Acho que o Adson é um jogador importante, é um jogador habilidoso. Se ele jogar pelo lado direito, ele pode fazer, como ele corta, ele é canhoto, ele corta por dentro, ele abre caminho para o Fagner fazer a ultrapassagem pela lateral. Imagino que o Vitor vai trabalhar muito pelas laterais. Olha aí no tela. Aproveitando as costas do Felipe, aproveitando as costas do Rodinei. Então, eu imagino que o Fábio Santos vai fazer isso pelo lado esquerdo, com o Roger Guedes, e pelo lado direito, o Adson seria, porque é um cara que tem um bom passe, solta a bola, passa rápido e corta muito por dentro para abrir espaço. Você tiraria o Mosquito e colocaria o Adson. Colocaria e você, Paulo? Bom, na realidade, o Mosquito, ele já teve muita chance. Teve muita chance, um jogador de 25 anos para 26 anos já. É um jogador que já deveria ocupar a posição de titular no Corinthians, até porque depois da saída do Mantuan, porque o VP apostou muito no Mantuan e ele quis tornar o Mosquito esse jogador, esse sucessor. E ele teve as oportunidades e não agarrou como deveria. E o Adson vem ali na cola, e sem dúvida nenhuma é uma opção, é um jogador diferenciado, mas que precisa chegar mais no gol. Precisa chegar mais, precisa acreditar mais no potencial dele. E porque, você colocaria o Adson ou o Matheus Vital ou o Adson? O Adson também? O Adson. E tiraria o Mosquito? O Mosquito não vai jogar. Agora, não vou ficar surpreso
Se não colocar o Ramiro. O Ramiro. Isso aí. Eu não vou ficar surpreso se ele colocar o Ramiro. Se ele colocar o Ramiro, é porque ele está muito preocupado com o lado da marcação do Fagner. Então vai deixar o Ramiro lá para fortalecer um pouco mais. Porque aquele é um lado forte do Flamengo também. Então, não, eu iria de Adson, mas não vou ficar surpreso. Sim. Eu acho até que ele vai colocar o Ramiro. O Flamengo tem que ser marcação homem a homem ou marcação por setor? Setor. Quer dizer, eu acho que o Arrascaeta você tem que colar nele e não deixar jogar. Não, Arrascaeta, Pedro, Gabigol. Se você deixar esses jogadores jogar, você não pode dar espaço. O jogador, quando não é bom, é rápido, se você dá espaço para ele domina, parte para cima e aí um abraço. Agora, chega no cangote, não tem erro. Então o Corinthians tem que ser aquele time mesmo aguerrido, pegador. Tem que ser isso aí. E que não deixa jogar e não dá espaço. Não tem essa aí. O José Paes volta da Vila Belmiro, direto com as últimas informações do Peixe. E aí, Zé, já saiu a escalação do Santos? Daqui a pouquinho, viu, Mi? Daqui a pouquinho sai a escalação oficial do Peixe. Por enquanto, vamos com o provável Santos que entra em campo daqui a pouco para pegar o Juventude. Lembrando que o técnico Orlando Ribeiro tem alguns probleminhas aí para escalar esse Peixe, né? Não tem o Soteldo, que se machucou contra o Atlético Mineiro na última rodada do Brasileirão. Também não tem o Maicon, que já está machucado tem um bom tempo. Mas o Madison, ele voltou. Ele que estava com um problema na mão, tinha tido uma fratura na mão, deve ficar no banco de reservas hoje, está à disposição, mas não deve começar como titular. Natan está suspenso, lateral direito, foi expulso na partida contra o Atlético Mineiro, acabou cometendo um pênalti ali no Nátio Fernandes, foi expulso, então não joga hoje. Vamos com o provável Santos, então, na tela aqui do Gazeta Esportiva para a nossa audiência. Coloca na tela aí, Luiz Ricardo Fini, aliás, e a Letícia hoje, né? Letícia coloca na tela pra gente aí, nossa diretora de hoje, com João Paulo no gol. Aí o Auro deve entrar na lateral direita, Eduardo Bauerman e Luiz Felipe devem formar o setor defensivo, o miolo de zaga, com o Felipe Jonathan na lateral esquerda. Rodrigo Fernandes deve ser aquele homem de proteção ali, o volante com Sanches e também o Luan. Existe a possibilidade do Luan dar lugar ao Lucas Braga nesse meio de campo do Santos. E lá na frente o trio com o Ângelo, com o Lucas Braga no lugar do Soteldo e também o Marcos Leonardo. Então Lucas Barbosa deve também ali ter a possibilidade de entrar na vaga do Luan. Tá na dúvida aí o técnico Orlando Ribeiro, vamos ver o que ele faz nessa escalação do Peixudo. A história desse jogo, claro, trago amanhã para vocês aqui no Gazeta Esportiva. Volto contigo, Michele. Valeu, José Paes. Diga, Celcito. O Santos tem que aproveitar o fator campo contra um adversário mais frágil, fragilizado mesmo. Para mim, o Juventude se o Palmeiras para mim é campeão, o Juventude já caiu. Não, mas você, quando eu falei assim, perde para todo mundo, você fala, seu Corinthians não ganhou, mas empatou. Tudo bem, mas... também com o time tudo arrebentado, né? Time tudo arrebentado. Agora o Santos tem obrigação de ganhar. Tem obrigação de ganhar. Depois do jogo que fez contra o Atlético Mineiro, é um jogo que o torcedor vai cobrar se não ganhar. Sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Bom, a gente fecha o nosso giro de repórteres com o Silvestre. Conta pra gente, Silver, como que tá o jogo do Palmeiras, hein? Michele, passamos da metade do primeiro tempo lá na Toca, na Caverna do Dragão. Atlético Goianiense tentando fugir do rebaixamento, casa cheia, torcida do Atlético Goianiense em massa, a do Palmeiras celebrando aí a contagem regressiva, a do Atlético tentando dar uma força para o time escapar do rebaixamento. Tá difícil, tá na zona da confusão, 0-0 até agora, o Palmeiras em cima, com a força máxima, com a volta do Zé Rafael, com o Mike na ponta direita, mas a principal chance da partida até aqui, apesar do Palmeiras ter atacado, ter chegado perto do gol, foi do Atlético Goianiense. Se não fosse o Gustavo Gomes tirar de cabeça, debaixo do travessão, em cima da linha, poderia estar 1-0 para os caras. Para os caras eu quero dizer o Atlético Goianiense. Um beijo. Olha, você é São Paulino, mas você anda muito palmeirense ultimamente, viu, Alexandre Silvestre? Os palmeirenses estão achando que você tá, assim, com o sangue meio verde. O que tá acontecendo? Você tá mesmo, né? Não virei... Eu tô no ar? Eu não virei a casaca. Apenas é um sentimento que cresceu muito depois do falecimento do meu avô, o seu Ito, o pai da minha mãe, palestrino doente, que esteve lá na arrancada heróica de 42 no Pacaembu, que esteve na Copa Rio, foi de trem para o Rio de Janeiro. A gente fez até matéria com o seu Ito. Então, depois do falecimento dele e eu, setorista do Palmeiras, eu comecei a aumentar o meu carinho pelo Palmeiras. Mas só pelo Palmeiras eu abro uma exceção.
É meia mussarela, meia calabresa. Meio Palmeiras, meio São Paulo. Igual eu sou meio Corinthians e meio Palmeiras. É isso, Silvestre. Eu entendo o que você está passando na sua vida. Eu entendo. Fala, Celso. Só mesmo um apelo emocional, a relação com o avô. Eu entendo Um São Paulino sentir algum, sabe, apreço pelo Palmeiras. Até a gente entende, eu entendo que a maior rivalidade do estado é Palmeiras e Corinthians. Só que São Paulo e Palmeiras têm todo um histórico. Eu acho que a palavra ódio é muito pesado. Mas o ódio mas e amor... por tudo que envolve o Palestra Itália, o que aconteceu no passado, São Paulo tentando, sabe, tirar... Não sei, é muito raro você ver É pior para o Palmeiras. O palmeirense acha que gosta menos do São Paulino que o São Paulino do Palmeiras. Enfim, mas são teorias e que não tem há um menor fundamento Eu não entendi nada do que você falou. Fala, Paulo. É rivalidade, ninguém gosta de ninguém. Esses negócios de metade, você vai perguntar pro palmeirense mesmo se ela é metade. Não tem palmeirense metade. Também não tem São Paulino metade e não tem corintiano metade. Tem, ou sim. é ou não é? Tem sim. Fala, Silvestre, o que você quer falar, meu filho? Fala, vou aqui no telão. Fala. Você é que falou metade, Michele. Não tem nada de metade. E tem outra também. O Palmeiras indo bem, eu sendo setorista do Palmeiras, eu tenho um trabalho mais suave. Tem essa também. Tchau, boa noite. Você é inteiro São Paulino e inteiro setorista do Palmeiras. Ele é um defensor do Abel, olha, típico daqueles palmeirenses. Faz que nem o Celso, corintiano. Ele é Mojimirim. E eu sou metade. Ó, e inteira Juventus. Resultado da enquete, o Endrick é o jogador brasileiro mais promissor depois do Neymar. O pessoal diz que sim. 66% dos votos, hein? Ó, 66%. Valeu, galera. Fim de papo por aqui. Voltamos amanhã com muito mais. Tchau, Celso. Tchau, Paulo. Beijo.